Diz assim: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Poder sentar em nome de Jesus. O título dessa mensagem nessa noite se chama: não perca a sua essência. Amém, irmãos? Amados, nós somos bombardeados todos os dias por palavras, por desafios. A luz de Cristo na nossa vida é provada todos os dias. Nós somos desafiados a resplandecer Cristo todos os dias. Amém, irmão? Amém. Não perca a sua essência. Quero falar um pouco sobre Neemias. Apesar de conhecermos já a história dele, sabemos que Deus usou ele de uma maneira tremenda para restaurar Jerusalém, para restaurar Israel. Amém? Amém. Aqui no livro 1, no capítulo 1, fala já um pouquinho sobre ele. Neemias era filho de Eucalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados cativos à Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. Sabe? Ele aparece no meio de um caos. Por quê? Porque todo o povo tinha sido levado cativo. Jerusalém tinha sido destruído. Muitos morreram, mas os poucos ainda que estavam vivos, estavam lá, passando por grande tribulação, passando por grande sofrimento e humilhação. Sabe por quê? Porque Jerusalém era considerada a cidade do Senhor. Mas agora, aquela cidade foi sitiada e os poucos que ali ficaram estavam passando por esse momento de humilhação. Uma cidade que tinha os muros fortificados agora estava em ruínas. As portas, que era algo que ninguém podia penetrar, agora ela estava queimada. As pessoas entravam e saíam. As casas que dentro dessa fortaleza havia, estavam todas destruídas. E o povo estava lá na humilhação. Você sabe qual era a humilhação? E agora, cadê você, meu Deus? E agora, cadê aquela grandeza que você tinha? Cadê aquele brilho que vocês tinham? Amém, irmão? Amém. O nome de Neemias significa o Senhor consolou. E nós lemos a história, vimos que realmente Deus consolou aquele povo. Através de Neemias, Deus faz um grande e poderoso milagre sobre aqueles que estavam ali. Neemias foi responsável pela restauração de Jerusalém. A restauração de Jerusalém passou pelo menos por 3 etapas. Restauração física, porque aquela cidade estava destruída. Ele teve que levantar, além dos muros, também reconstruiu a cidade. Amém, irmãos? Amém. A restauração social, a ordem política, social e religiosa também foi estabelecida ali. E a restauração espiritual, promovida pela palavra de Deus. Ele trouxe novamente Deus no centro daqueles que estavam ali.
A restauração física e social é importante. Mas no meu ponto de vista, o mais importante foi quando ele restaurou a autoridade da palavra de Deus no meio do povo. Sem essa restauração, Jerusalém era absolutamente vulnerável. Você pode ter a restauração física, você pode ter a restauração social, mas se você não tiver a restauração espiritual do Todo-Poderoso sobre a sua vida, meu irmão, as coisas ficam difíceis. Você sabe por quê? Porque quem defendia Jerusalém não eram os muros e nem a porta, mas era o Todo-Poderoso que com eles estava, amém, irmão? Amém, glória a Deus. E assim também é na nossa vida. Se o Todo-Poderoso, se a restauração espiritual não for sobre a nossa vida, irmão, em vão é a cidade, em vão é o muro, em vão é a porta, se o Senhor não estiver edificando a casa. Amém, irmão? Não perca a sua essência. A gente vai estar falando aqui. O exemplo de Neemias. Neemias foi um homem de caráter. Ele é descrito como uma pessoa de oração. E Deus o abençoou no seu trabalho poderosamente. Ele era um líder talentoso, carismático, que expressava um patriotismo inspirador. Neemias era íntegro, regido com relação à justiça e demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com o zelo pelo culto ao Senhor. Entendia que Deus é digno de toda adoração e de todo louvor. Diante de tantas afrontas, diante de tanta perseguição, é inegável que Neemias foi um homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. Por ser um líder inato, ele conseguiu transmitir tais características, a ponto de formar um grupo que, juntamente com ele, não desistiu da obra que deveria ser realizada. A edificação dos muros. Com base nessa história, Neemias, percebemos que ele era uma pessoa que não perdeu a sua essência. E, impulsionado pela sua fé, ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse. Antes, se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Quando estudamos sobre quem foi Neemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, dado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada. Não perca a sua essência. Por que eu estou falando isso? Como eu disse, Neemias foi um dos que foram levados cativos ao rei da Babilônia. Ele era um copeiro. Copeiro é aquele que servia ao rei, ou talvez como um dos principais copeiros que administravam, dava o vinho ao rei. E ele tinha uma grande responsabilidade de evitar que o rei também fosse envenenado. Talvez ele experimentava a comida do rei antes do rei comer. Mas eu quero te mostrar nessa noite que mesmo ele estando no meio de palácios, mesmo ele estando no meio da riqueza, mesmo ele estando sentando, quem sabe ali, comendo das coisas melhores que o rei tinha, meu irmão,
Ao observar dentro da palavra, nós vimos que ele não perdeu a sua essência. Ele não perdeu a sua fé. Porque eu tinha certeza que as pessoas, quando olhavam para ele, desejavam o cargo dele, desejavam aonde ele estava. Mas o que me chama interessante desse homem, como nós lemos aqui no versículo 3, de repentemente ele pergunta para um dos seus irmãos: como está o povo? Está aqui, eu vou repetir de novo. Ele diz assim: e eles me responderam. Eu vou ler o versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. E eu fiquei imaginando, irmãos, hoje, quem é que, estando em um momento bom da sua vida, vamos colocar dessa forma, vai se preocupar com aqueles que estão sofrendo? Nós somos treinados pelo mundo aí a cada um se preocupar com si. Mas não é essa a essência que Deus tem plantado em nossas vidas, irmão. Deus tem plantado a essência do amor, do cuidado, amém? Amém. Nós vimos aqui esse homem agora, quando ele recebe a notícia, ele se entristece, ele chora, e ele começa a entrar na presença do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Amém. Não perca a sua essência. Lembra de onde Deus te tirou, ou de onde Deus tem te tirado. Quando eu começo a imaginar um pouco mais sobre ele, ele aqui começa a orar ao Deus, pedindo a Deus que lhe desse graça. Até então não dá a entender o seu coração, o pensamento do seu coração. Mas se a gente vai decorrendo o texto, a gente vai ver aquilo que chegou no coração dele. E eu fico imaginando um copeiro. Aqui não fala que ele tinha diplomas, aqui não fala que era engenheiro, aqui não fala que ele era teólogo. A referência que é feita a ele, um copeiro, uma pessoa simples, como eu e você. Mas quando ele viu, ouviu as coisas que estavam acontecendo, quando aquilo chegou no coração dele, ele sentiu aqui dentro. E ele vai em direção ao único que pode fazer alguma coisa. Ele vai para a presença de Deus e começa a orar ali. Ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Depois ele começa a pedir perdão pelo povo, perdão por ele, perdão pela nação.
Amém, irmãos? Você vai entender o que eu vou falar para você. Não perca a sua essência. Temos visto muitos questionando sobre o seu propósito, sobre o propósito de Deus. Os propósitos de Deus. O Senhor me levou a algo profundo dentro dessa palavra. Porque às vezes a gente quer entender o nosso propósito. Só que o nosso propósito não gira em nosso redor. O nosso propósito gira ao redor de Deus. Às vezes você quer achar o seu chamado, o seu propósito, e está procurando dentro de você. Não é em você que você vai ter a resposta, em Deus. Porque o seu propósito gira em torno dele, sabe por quê? Porque tudo é para ele e por ele. São todas as coisas. Mas eu fico me perguntando, será que Neemias estava pensando sobre o seu propósito? Porque a gente vê pessoas desistindo na igreja. Se vê a pessoa se afastando de Deus, porque diz assim: o meu chamado eu não consigo desenvolver, o meu propósito eu não consigo entender o meu propósito. O seu propósito está em Deus. Se você estiver nele, você vai ser usado por ele. Amém? Mas entenda, eu coloquei aqui, pois parece mais fácil se afastar de Deus do que se aproximar dele. Neemias não parece questionando a sua missão. Na verdade, como eu coloquei aqui, não parece nem saber qual era. Mas vimos algo espontâneo e fluindo naturalmente de Neemias. Porque ele ouviu o que o povo estava passando. E aí ele entra na presença do Altíssimo e começa a se colocar na brecha. Amém, irmãos? Amém. Então a primeira coisa que eu queria falar, não perca a sua essência, é sobre o propósito. Eu coloquei aqui, todos nós temos um propósito, porém temos dificuldade em permanecer nele. Porque o propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida é viver para Deus. Mas eu não consigo louvar, eu não consigo pregar, ninguém me deixa. O seu propósito é viver para Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então não desista do seu propósito, não desista de viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei mais ainda. Somos levados, aqui no caso, somos levados cativos por algumas situações. São colocados na mesa banquetes todos os dias para nós. Como temos reagido a isso? Será que nós temos recebido? Será que nós estamos resplandecendo a glória de Cristo? Ou será que temos cedido? Estamos cedendo. Estamos nos corrompendo. Aqui Neemias, ele se coloca à disposição. Ele não perguntou como, quando, nem porquê. Nós só vimos aqui algo, que ele ouviu o que estava acontecendo, e ele entrou na presença de Deus, clamou, e pediu a Deus que desse graça a ele perante ao rei. Jejuou perante ao Senhor, e Deus deu graça, porque o rei o questionou, e ele ali explicou ao rei tudo o que estava acontecendo, e Neemias recebeu autoridade, recebeu condições para que pudesse restaurar Jerusalém e o povo que estava lá. Amém, meu irmão? Amém. Neemias foi levado cativo, foi-lhe dado um cargo muito importante, prosperou na presença do rei, recebeu autoridade, mas não perdeu a sua essência.
fez de sua vida um exemplo. Talvez Neemias não soubesse o seu propósito, o seu lugar. Talvez ele pensasse: sou apenas um copeiro, não posso fazer nada. Porém, ao receber as notícias de seus irmãos, ele se compadece, ele sente no seu coração, e entrou na presença do Senhor e orou, e se colocou à disposição, pedindo que Deus lhe desse graça. Guarde essa palavra que eu vou falar, porque Deus falou muito profundo no meu coração. Neemias fez de sua vida um propósito. Muitos estão procurando propósito, mas Neemias não. Ele fez da vida. A gente luta para encontrar chamado, para encontrar propósito, irmão. Talvez você ainda não encontrou isso. Faça da sua vida um propósito. Há pessoas precisando da palavra. Há pessoas dentro da tua casa precisando da palavra, irmão. Há no seu trabalho pessoas que estão se perdendo, que estão em sofrimento, que estão em humilhação. Amém, irmão? O que você está fazendo? Você já entrou na presença do Altíssimo por essas pessoas? Você já sentiu? Já teve empatia? Neemias fez a sua vida um propósito. Poderia passar desapercebido, somente como mais um copeiro do rei, somente como mais um cristão, mas ele não. Ele entrou, mesmo sendo pequenino, mesmo não tendo a condição. Então, a primeira coisa, o propósito de vida, amém, irmão? Não desista, faça de sua vida um propósito. Deus já disse qual é o nosso propósito: é adorar. Simples assim. Ah, mas eu vou na igreja todos os dias. Amém, você está adorando. Você está fazendo da sua vida um propósito. Mas eu estou ajudando ao próximo. Amém, irmão. Mas eu estou pregando, glória a Deus. Eu estou louvando, glória a Deus. Você está fazendo da sua vida um propósito. Deus tem planos grandiosos sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente não entende o plano de Deus, não é verdade? Mas quando eu escolho adorar, eu já estou escolhendo ser vivo. Eu já estou escolhendo viver aquilo que Ele tem para mim. E foi isso que aconteceu com Neemias. Talvez ele nem pensava onde chegaria. Amém? Mas Deus usou ele para restaurar das cinzas uma nação. Deus pode te usar tremendamente também, desde que você não perca a sua essência de adorador. Amém? Saiu de copeiro para se tornar um restaurador de Israel, sem experiência e sem diploma. Ele ali foi construtor, ele ali direcionou, ele ali reuniu o povo, foi um líder. Propósito, eu coloquei aqui: adorar. Adorar a Deus, sabe o que significa para mim também? Ser útil. Simples. Ser útil. Servindo, louvando, contribuindo, se colocando na necessidade, se importando com as coisas de Deus, pregando, louvando, levantando os nossos irmãos, restaurando vidas, restaurando o social, restaurando o espiritual. Você foi levantado para ser um restaurador. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Lá em Mateus 25, 42 a 46, eu escrevi aqui, diz assim: vocês já conhecem. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede
não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo, e na prisão não me visitaste. Então, eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderam, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. O que isso quer dizer para você? Você está falando? Eu estou falando que o nosso propósito é servir. E quando nós estamos abençoando, servindo, levantando, ajudando a um dos pequeninos, nós estamos fazendo como se fosse para Deus. Então você está adorando. Então você tem um propósito. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você tem propósito. Segunda coisa que eu coloquei aqui é que não deixou o luxo, a riqueza, a autoridade mudar quem ele é. Não perca a sua essência. Não deixe que o luxo, não deixe que a riqueza, não deixe que a autoridade mude quem você é. Mude aquilo que Deus fez dentro de você, meu irmão. Porque quando recebemos a graça de Deus, nós fomos transformados em nova criatura. Você agora é diferente. E agora eu falando isso com você, me lembro de uma pregação que um missionário pregou. Não sei se foi no Japão, mas eles diziam lá, quando alguém aceitava Jesus, se eu não me engano foi isso, ele dizia o seguinte: eles oravam pela pessoa e diziam: agora Cristo tem olhos para ver, agora Cristo tem mão para ajudar. Amém? Está entendendo o que o Senhor está falando com você? Nós somos a extensão do Senhor nessa terra. Aleluia, Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor, o Senhor transformou, e agora os nossos olhos têm que fazer parte dessa essência de Deus. Amém, irmão? Eu tenho que sentir o que Ele sente, ver da maneira dele, irmão. Eu não posso deixar o mundo ainda interferir nas mudanças que Deus fez ou que está fazendo na nossa vida. Nós não podemos perder a essência que é o Senhor. Ele simplesmente escolheu te amar e pronto. Eu não sei te explicar como isso aconteceu, porque realmente nós não somos merecedores dessa graça. Mas Ele olhou e prouve nos amar, amém? Prouve ali entregar a sua vida naquela cruz. Então não deixe, não perca a sua essência, não deixe o luxo, a riqueza, a autoridade mudar quem você é. Neemias tinha compaixão, empatia. Porque, meu irmão, só de ouvir o que estava acontecendo, ele entra na presença de Deus, eu fico imaginando o que passou pela cabeça dele. Eu imaginei, pastor, assim, eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu sou copeiro. Eu não tenho estudo. Eu não tenho nada. Eu sou simplesmente um servo. Mas eu vou entrar na presença do Altíssimo. E a presença do Altíssimo me revestirá. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E o Senhor vai me dar graça perante o Rei, e eu vou poder fazer algo. Nós temos que
limitamos, nós vemos a necessidade e limitamos. Mas Neemias não. Ele entrou com fé. E não perguntou como, quando, como vai ser. Mas ele sabe que se Deus desse graça, ele iria cumprir. Porque eu creio que aquilo que entrou no coração de Neemias, o Espírito Santo já estava trabalhando ali. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como eu disse, ele era copeiro do rei, comia, mas não deixou mudar o seu caráter. Ele continuou na sua essência, humilde, porque Neemias não deixou se contaminar, porque Neemias já tinha tudo, a maior riqueza que um ser humano poderia ter, a presença, a intimidade do Altíssimo. Meu irmão, não tem preço. Já vi pessoas desesperadas, meu irmão. Mas aqueles que confiam no Senhor esperam nele. E aqueles que esperam nele são renovadas suas forças. Amém, Jesus. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados, meu irmão. Serão abençoados. Aleluia. Terceira coisa. Não perca a sua essência. Amém? Seja sempre dependente de Deus. Foi isso que Neemias fez. Neemias não se achou autossuficiente. Ele recorreu a Deus, pois só em Deus podemos ter êxito em nossos projetos. Algo no coração dele brotou quando ele ouviu o que estava acontecendo. Mas ele não foi direto ao rei. Ele foi direto ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meu irmão? Ele orou ali. Não perca a sua essência, irmão. Sempre dependa de Deus. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ali confessou no versículo 9 e 8. Ele diz, lembra-te, versículo 8, do capítulo 1, 8 e 9. Lembra-te agora que disseste a Moisés, o teu servo, se vocês foram infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltares para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eu vejo pessoas que conversam comigo e falam assim, pastor, eu estou fraco, desanimado. Eu vejo pessoas olhando, meu irmão, para tanta coisa, que eu vou chamar essas coisas de vento. Coisas realmente que não são importantes. Mas eu vejo aqui, através de Neemias, um homem, meu irmão, que conhecendo a palavra, e eu olhando isso aqui e vendo de que quando ele começou a orar a Deus, ele sabia com quem estava falando. Será que você sabe ao Deus que você realmente serve, ao Deus que você ora? Porque aqui eu vejo Neemias com autoridade, tomando posse da palavra de Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor disse que o seu povo for rebelde, o Senhor vai espalhar. Mas também o Senhor disse que se o seu povo voltar e pedir perdão, que o Senhor vai reunir e vai fazer o seu nome engrandecido na vida deles. Amém, meu irmão? O que eu quero dizer isso, irmão, é porque às vezes eu vejo pessoas descarradas, conhecem a esse Deus,
aqui, olha, se você voltar, se você se humilhar, se você se arrepender, a minha aliança contigo ainda está de pé. Glória. Eu vou reunir e eu vou fazer o meu nome engrandecido na sua vida. É isso que o Senhor está falando. Neemias, ele volta a depender de Deus. Essa coisa que o mundo diz aí, que a gente tem que ser independente, meu irmão. A vida cristã, presta atenção, é para ser compartilhada. Nós dependemos uns dos outros. Você depende do seu irmão para orar por você. Não é assim que o Senhor nos ensinou? Orar um pelos outros. Então como é que eu posso ser independente espiritualmente? Eu não posso achar que as coisas vão resolver do meu jeito. Nós temos que entrar na presença do Altíssimo, amém? Ser dependente de Deus. Eu coloquei aqui em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer fazer algo? Você precisa estar em Deus. Neemias sabia disso, meu irmão. Por isso que ele corre para Deus, entra na presença do Altíssimo, porque agora ele em Deus e Deus nele, ele poderia todas as coisas. Você consegue entender isso, meu irmão? Não tem limite para você. Que se você estiver em Deus, Deus estiver em você, meu irmão, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. João capítulo 5, versículo 7 diz também: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Ele pediu para ser um instrumento, para que pudesse restaurar os muros, restaurar o povo de Israel. Você entende que você tem um propósito? Talvez a gente olhe para outras pessoas e ache, mas o propósito do pastor, o propósito daquela cantora, eu queria. E às vezes a gente não alcança aquilo e a gente acha que não tem propósito. Tem sim, meu irmão. Qual é o seu propósito? É adorar a Amém, meu irmão? Eu adoro quando tudo está bom, quando tudo está ruim, quando as coisas estão difíceis, quando eu estou na bênção, quando a gente está passando pelo deserto. Deserto a gente cresce, deserto a gente conhece quem é Deus. Deserto nos aproxima mais de Deus. Tem gente que fala assim: não, estou na prova, meu irmão, só estou no deserto. Assim, não consegue ver com os outros olhos. É Deus chamando para intimidade. É Deus te chamando para ser libertador. Amém? É Deus te chamando para abrir o mar. Aleluia! É Deus te chamando, meu irmão. Não perca a sua essência. Eu tenho certeza que todos têm chamado da parte de Deus aqui, meu irmão. Talvez você pode ser um pregador, uma pregadora, uma irmã de oração, uma irmã somente de intercessão. Mas se você fazer como Neemias, entender isso, você vai poder acrescentar coisas grandes na vida de pessoas. Você vai ser um restaurador de pessoas. Você vai fazer a sua vida ter um propósito, fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Não perca a sua essência. Faça de sua vida um propósito para a sua família, para os seus filhos, para a sua igreja. Deus já te fez um vencedor. Porque Deus já te fez um vencedor. Mas será que Deus já te fez vencedor? Não tem que será se vai ser, não. Deus já te fez um vencedor, uma vencedora. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não se contamine com esse mundo. Deus tem vitória para você.
Não sei se vocês já ouviram falar de John Wesley, dos grandes pregadores da palavra de Deus. Mas eu queria falar da mãe dele, Susan Wesley. Pouco se falam muito de John Wesley, do irmão dele. Mas Susan Wesley, a princípio, era uma mãe dedicada. Até, se eu não me engano, 5 anos, ela tinha um método de ensino aos seus filhos, que eles já aprendiam a ler e escrever. Eles já não entravam, tipo no jardim, as crianças não. Ela tinha esse propósito dentro de casa. Toda vez que ela ia orar, ela colocava tipo um véu. E naquele momento, todas as crianças sabiam que ela não podia ser incomodada. Porque o momento de oração de Susan Wesley era aquele momento. Mas eu só quero mostrar algo para você. Susan Wesley, você pode olhar para ela e dizer, você era só uma dona de casa. Ela só ia, arrumava a cama, lavava a roupa, cuidava dos filhos, fazia coisa simples. Mas ela foi fundamental, porque o filho dela foi um dos grandes teólogos que trouxeram o Evangelho. Amém? Ao nosso vencedor. Glória a Deus. E talvez você olhe e diz assim, mas eu sou só uma dona de casa. Mas vai, se você tomar posse dessa palavra, não perder a sua essência, fazer da sua vida um propósito, o Deus Filho pode ser muito grandes. Aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quando eu falo grandes, no reino, pregando a palavra, influenciando, meu irmão, curando, restaurando vidas. Amém? Porque eu creio no poder que é sobre a igreja, sobre aquele que se coloca na posição diante de Deus. Então, não perca a tua essência. Faça, você não é um adorador, adore criando os seus filhos, adore cuidando de casa, do seu esposo, de tudo que você faz. Talvez por algum momento você não possa ter o reconhecimento, mas a sua hora vai chegar. A sua vida não vai ser em vão, meu irmão. A sua vida vai ter um propósito. Ou você vai fazer dela um propósito, acrescentando na vida de outras pessoas. Amém? Não perca a sua essência. Que a palavra que o Senhor falou no meu coração hoje, pessoal. Creio nisso. Reconstruiu. Tem muitos muros que estão destruídos aí. Tem muita família, tem muitos amigos que estão destruídos. Mas se você orar, se você sentir, se colocar na dependência de Deus, Deus vai te usar. Você não vai falar, você não vai mais falar isso. Por que eu estou aqui? Minha vida não vale nada. Eu não tenho propósito. Tem. Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus permitiu que você viesse a esse mundo para fazer muito mais do que a gente está fazendo. Amém? Vamos voltar novamente. Neemias, Deus usou ele para ser um restaurador. E eu creio que cada alma que vem para Cristo passa a ser também um restaurador. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos finalizando em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que sentiu essa palavra no seu coração, eu sei que você já está na presença, porque os olhos do Senhor o contemplam em todos os lugares. Mas agora é o seu momento. Agora é o momento de você falar com Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E você vai estar com a liberdade de chamar a atenção de Deus. Porque os olhos do Senhor estão te contemplando. Porque os olhos do Senhor é sobre a sua vida. Oh Deus. Eu não sei se tem alguém que entrou aqui nessa noite com alguma aliança quebrada com Deus.
o Espírito Santo que se manifesta, que revela, que fala. Ele está dizendo no meu coração que Ele deseja restaurar a aliança contigo. Oh Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, falamos contigo, Senhor. Assim como Neemias entrou e disse: o Deus do céu, Criador de tudo, Deus rico em misericórdia, Deus misericordioso, pedimos ao Senhor nessa noite, Deus, que venha em favor do teu povo, em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos que entraram aqui, Senhor, talvez desanimados, tristes, Senhor, talvez pensando em desistir, talvez pensando que a sua vida não tem um propósito, não tem um significado, não tem um porquê. Mas eu sei que desde que o Senhor formou, Senhor, no ventre, Senhor, de nossa mãe, o Senhor já colocou ali o propósito de adorá-lo e de servi-lo. Seja pregando, seja cantando, seja vindo à igreja, seja ajudando o meu próximo, te adorando, Senhor.
Posso inventar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Cadê a sua esperança? O Senhor está renovando a sua esperança nessa noite. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o cante com verdade no seu coração. Não podem ser frustrados. Agora, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos, os seus olhos vão ver o impossível. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de aliança, Deus de promessa. Aqui é a promessa do Senhor. Deus que não perde. Ele não responde para mentir. Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Amém? Aplauda o Senhor, Senhor. Ainda é